E aí, cambada, tudo tranquilo? Eu espero que sim, porque hoje eu tô trazendo uma lista com 15 novos e melhores animes de aventura e fantasia da temporada de inverno e primavera de 2025. E então, mano, só são animes que foram lançados no início do ano até meados de 2025, beleza? E são animes de ação, aventura e fantasia com o nosso protagonista forte / overpower. E se você gosta desse tipo de lista, cara, já vai deixando aquele seu like pra fortalecer o canal. E também já se inscreve pra ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? Enfim, negado, bora logo pra essa lista, que ela tá muito massa. Kantigai no Ateliê. E nesse anime conheceremos nosso protagonista chamado Kant, um jovem gentil que trabalha como faz tudo em um grupo de heróis. E apesar de ser dedicado e competente, ele é expulso por não ter habilidades de combate aparentes. E após isso, mano, Kant vai para a cidade em busca de emprego. E ele vai até a guilda para assim tentar se tornar um aventureiro, mas acaba falhando nos testes. No entanto, mano, ao ser designado para consertar as muralhas da cidade, ele acaba surpreendendo a todos com suas habilidades excepcionais em construção. E logo depois, ele acaba conhecendo uma bela cocotinha chamada Ulícia, que a mesma é uma ex-aventureira que herdou uma mina e precisa provar sua utilidade. E o Protocant ajuda a minerar cristais e transformá-las em pedras mágicas poderosas. E a qualidade de seu trabalho impressiona Mimiko, que a mesma é dona de uma loja de magia e decide investir em um ateliê com Kant como diretor. E sem perceber o quão talentoso realmente ele é. A partir desse momento, mano, a jornada de Kant, alguém aparentemente comum, mas com habilidades extraordinárias fora de combate, começa assim, cheia de descobertas e novos desafios. É isto, cara, recomendo você ver este anime. Aro de 40, Otoko no Isekai. E nesse anime, um homem de meia idade faz o que quer com o poder das compras online com apenas um clique. Mano, nosso protagonista é chamado Kenichi, um homem solteiro na casa dos 40 anos, é transportado para um outro mundo sem motivo aparente. E enquanto ele tenta escapar, mano, de uma floresta perigosa e repleta de monstros, ele percebe que tem o poder de acessar uma enorme loja online. E ao usar esse poder para trocar produtos que encontrou neste novo mundo por dinheiro, e em seguida comprar produtos modernos pela internet, ele conseguiu, mano, criar rapidamente um negócio muito popular. No entanto, cara, seu objetivo é ter uma vida lenta e tranquila. E em vez de expandir ainda mais o seu negócio, ele decide se estabelecer e viver do poder de Jeff Bezos. E assim, mano, começa a vida tranquila do nosso protagonista de meia idade, em um novo mundo de fantasia. E então, meu parceiro, recomendo você ver essa belezura. Bellblade. E Bellblade, mano, conta a história de Asterix, que é um dos maiores espadachins do reino. E ano antes do evento da história, mano, o rei convocou Asterix e outros 13 guerreiros de elite para embarcar em uma missão para derrotar os Stertes, uma ameaça que havia mergulhado a nação na guerra. E durante a perigosa jornada, mano, 3 guerreiros perecem a caminho da fronteira, e os outros 7 desertaram após alcançá-la. Mas apesar disso, mano, Asterix e 3 companheiros leais completaram a sua missão com sucesso. No entanto, cara, no caminho para casa, o grupo foi emboscado pelos 7 desertores, que então falsamente reivindicaram a vitória como sua. E o Prota-Asterix sobreviveu à traição e jurou vingança. Agora, sob um novo nome de Koizel e com a sua aparência transformada, ele buscará, mano, trazer justiça aos 7 que o traíram e vingança aos seus companheiros. Enfim, meu parceiro, é um anime muito interessante que eu recomendo você assistir. Botsurako Yotei no Kizoku. E a história desse anime seguirá, mano, o nosso protagonista chamado Liam Hamilton, um garoto que na vida passada era um mero plebeu de meia idade que vivia tomando sua cerveja numa taberna. Mas que ele agora, mano, é filho de uma linhagem aristocrata predestinada à falência, caso não demonstre valor aparente ao reino. E o Prota Liam descobre que possui grande afinidade com o uso da magia, sonho impossível, mano, na existência anterior. E é então que ele decide estudar tudo sobre magia mágica nesta sua nova vida. E em um dia, indo praticar sua magia na floresta, ele acaba encontrando um homem misterioso, que o mesmo o ajuda a desenvolver os seus poderes. E ainda de presente, cara, dá um anel a ele, que lhe será muito útil. E ele então agora, mano, buscará desenvolver seus poderes ao máximo, o que pode assim evitar a ruína de sua família, e também se tornar um cara independente neste mundo. Enfim, mano, recomendo você assistir.
Inshu de Chiryu. E neste anime, a vida não tem sido gentil para o nosso protagonista chamado Zenos. Ele nasceu em uma favela e sua origem miserável lhe negou quase todas as oportunidades de vida. E em um dia, após um encontro com o curandeiro, ele se dedica aos estudos para se tornar um. E finalmente tem uma chance quando um aventureiro o convida para o seu grupo. E o prota fica emocionado, tão emocionado, cara, que na verdade está disposto a tolerar que seus companheiros o tratem como um lixo. Eles não reconhecem seus talentos e por fim o expulsam, alegando que ele já não é mais útil para eles. E agora, desprovido de dinheiro e sem opções, Zenos decide usar suas habilidades autoditadas e assim abre uma clínica subterrânea. E agora seu talento logo dá frutos, e todas as pessoas, incluindo integrantes da realeza, tomam conhecimento de um certo curandeiro que atua nas sombras. E logo depois, Zenos encontrará duas personagens chamadas Lily e Carmilla, que lhe farão companhia. Entretanto, mano, suas habilidades chamarão a atenção de indivíduos mal intencionados. Enfim, meu parceiro, recomendo muito você ver este anime porque ele é bem interessante. Hazuri Skill Kinomi Master. E no anime tudo começa em um reino onde as pessoas adquirem habilidades especiais ao comer determinados frutos. E isto, porém, mano, é um evento único na vida. E caso alguém advertidamente consuma mais de um fruto, morrerá. E o nosso jovem protagonista chamado Light, que acompanhado de sua bela amiga de infância chamada Lena, desejam adquirir uma poderosa habilidade e assim tornar-se grandes aventureiros. E é então que no dia marcado, eles vão até a igreja para receber os frutos, e a mina Lena adquire a habilidade de Santa da Espada, tornando-se assim logo depois uma aventureira de Rank S. Já o Prota Light, mano, ao contrário, ganha um skill inútil para batalhas, que é a habilidade Mestre das Frutas, sendo assim capaz de acelerar o processo de plantio e colheita de vegetais. E agora, mano, fadado a se tornar-se um agricultor, e em um dia sem reconhecimento, ele eventualmente, mano, consome um segundo fruto, porém ele não morre, e acaba assim adquirindo uma segunda habilidade, que é o Deus da Espada. E é então, mano, que assim, ele vai tentar se tornar-se um aventureiro de Rank S, junto com a sua poderosa amiga. Enfim, cara, recomendo você ver esse anime. Kinji Gentoucho. E Kinji Gentoucho, mano, se inicia ao final da Era Edo, quando o nosso protagonista chamado Jinta e sua pequena irmã chamada Suzune refugiam-se numa vila nas montanhas. E o tempo passa, e o garoto torna-se um habilidoso espadachim encarregado de proteger a mina chamada Tsukihime, com quem foram criados juntos por muitos anos, e a mesma se tornou uma sacerdotisa do templo local. E prestes a ser atacados por um terrível demônio, o nosso protagonista vai ao encontro da criatura nas profundezas da floresta. E Jinta é surpreendido quando o monstro lhe fala sobre eventos que ocorrerão no futuro. E é então que, depois de alguns terríveis acontecimentos com a sua irmã Suzune e sua amada Tsukihime, o prota descobrirá que estará fadado a viver todo esse tempo enfrentando diversas vezes a criatura até chegar ao Japão moderno, quando terá a oportunidade de finalizar assim o seu próprio destino. É isso, mano, esse é um ótimo anime de ação, aventura e fantasia, e que eu recomendo muito você assistir essa belezura. Fugo Shouko Kanteishi. E a história desse anime seguirá, mano, o nosso jovem protagonista chamado En, nascido em um mundo onde cada indivíduo conquista uma profissão, e isto é ofertado pela deusa da luz, e uma habilidade dada pela deusa das sombras. E isto significa, mano, que o destino de uma pessoa está traçado desde o nascimento. E caso tenha sorte, poderá ser um comerciante rico, um sacerdote influente, ou até mesmo, cara, um grande herói. E existem, entretanto, aqueles que receberam skills fracas, sendo assim obrigados a uma existência de miséria e exploração. E este é o caso, mano, do Prota En, cuja habilidade de avaliação o torna inútil como aventureiro. E em um dia, estando em uma missão em uma dungeon, e após ser traído e entregue à morte por seus ex-companheiros, ele cai em um abismo, onde encontra Yuri, uma bela cocotinha elfo peituda, e que na verdade é a personificação de uma grande árvore mágica, desaparecida há muito tempo. E lá, mano, o Prota será treinado pela pequena e mal-humorada maga chamada Úrsula, que a mesma afirma ser a mãe e protetora de Yuri. Enfim, mano, é um anime bem interessante que eu recomendo você assistir. Izuri Saikyo no Rank Jutsushi.
E a história acompanhará, mano, o prota chamado Takumiru, mano. Um garoto, mano, que por engano é transportado para um mundo de fantasia. E isso junta a outros personagens fadados a tornarem-se heróis e salvar o reino daquele mundo. E como compensação, mano, pela confusão, uma deusa oferece a ele o direito de escolher qualquer habilidade que desejar. E esperando por uma vida pacífica e tranquila que não tem nada a ver com lutar ou entrar em batalha, ele escolhe, cara, uma habilidade de criação aparentemente chata. No entanto, mano, acontece que a alquimia é a habilidade mais poderosa que lhe permite criar tudo, desde uma espada sagrada até navios voadores. E com essa habilidade de trapaça que ele adquiriu inesperadamente, o transforma em um rico comerciante e o torna invencível em batalhas, conquistando assim novos amigos em uma vida repleta de aventuras. E então, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. Guild no Okatsuki. E no anime, mano, a mina chamada Alina Clove se tornou-se um recepcionista de guilda de aventureiros. Isto porque pensou que seria um trabalho fácil e seguro. Mas infelizmente para ela, mano, tem o trabalho irritante de lidar com cabeças duras e egoístas, tendo assim que lembrá-las dos regulamentos da guilda. Além disso, mano, seus colegas de trabalho constantemente despejam sua parte inacabada de trabalho sobre ela, dando-lhe assim horas extras não pagas. E ainda não ajuda, cara, que os chefes de dungeon sejam imbatíveis por longos períodos de tempo, o que leva assim a mais trabalho. E é então que secretamente, Alina tem momentos em que ela estala e sua habilidade divina para invocar um martelo gigante e poderoso para ir atrás dos chefes ela mesma, desabafando assim todas as suas frustrações dos monstros. Mas infelizmente, mano, o líder do grupo de aventureiros mais forte a viu e agora está determinado a adicioná-la ao seu grupo, coisa que não será nada fácil. É isso, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. スピードも威力も俺よりはるかに上直線的だから読むことはできる Katainaka no Osan. E a história desse anime seguirá o nosso protagonista chamado Beryl Gardenati, um homem de 30 e poucos anos e um espadachim habilidoso, capaz de cortar qualquer objeto, mesmo com uma espada de lâmina sem fio. E diz a lenda, mano, que todo guerreiro, aventureiro ou mago de sucesso teve Beryl como instrutor no passado. Ele agora desfruta de uma vida pacífica, comandando um pequeno dojo no interior. E em um dia, o nosso protagonista Beryl então é arrastado pela cocotinha chamada Lúcia, uma de suas discípulas, que além de comandante da Ordem dos Cavaleiros Reais, é apaixonada por ele desde pequena. E ele agora deixará sua vida pacífica e irá para a capital Valtrane, onde sua missão é treinar os melhores guerreiros do reino de Liberes. E agora, cara, o tiozão OP do interior irá convencer os indivíduos mais fortes e orgulhosos da nação sobre suas incríveis habilidades. Enfim, meu parceiro, só assiste esse anime porque ele é muito massa. Shaolin Linfang. E a história desse anime foca no nosso protagonista chamado Wang, um jovem aparentemente comum, que após um acidente misterioso, recebe um artefato enigmático conhecido como Super Cube. E este objeto, de origem cósmica, concede a ele habilidades extraordinárias, capaz de transformar a vida do nosso protagonista de uma maneira que ele jamais imaginaria. Porém, mano, sua vida tranquila se torna um campo de batalha, quando ele se vê envolvido em uma série de eventos perigosos. E tudo isso por causa de seu amor platônico chamado Shen, a garota por quem está apaixonada. E é então, mano, que a história começa, quando Wang decide se declarar para Shen, mas que acaba se deparando com um mistério ainda maior. E ao tentar protegê-la, ele falha quando Shen é sequestrada por um homem misterioso e levada para outra dimensão. E com o seu novo poder, proporcionado pelo Super Cube, o Wang, cara, parte em uma jornada para resgatar Shen, mas essa mesma jornada o leva a um caminho inesperado, onde ele deve enfrentar perigos, adversários poderosos e desafios nunca imaginados. E à medida que a trama avança, o prota Wang se torna cada vez mais forte, e isso com o objetivo de se tornar o homem mais poderoso do universo. Enfim, meu parceiro, esse é um ótimo anime chinês de ação com fantasia e com o nosso protagonista overpower, e que eu recomendo muito você assistir essa belezura, porque ele é muito massa.
E neste anime, mano, para um aventureiro, ter a função de suporte do grupo não é muito recompensador. Especialmente, mano, se você for um mero mago vermelho, como o nosso protagonista chamado Yuki Feld. Cansado de ser explorado pelos seus colegas Rank A, o Prota Yuki, mano, decide abandonar sua equipe de elite e começar uma nova com suas antigas alunas. Um trio de belas cocotinhas que dizem amar sua companhia. E por mais, mano, que nenhuma das garotas tenha algum grande talento, em nome de atingir seu sonho de explorar as dungeons mais profundas, Yuki precisará ensiná-las a serem grandes aventureiras. E à medida que os quatro se aproximam, Yuki percebe que as cocotinhas podem ter um grande potencial, assim como também, cara, a possibilidade de usar suas habilidades de forma mais efetiva, estando em um grupo que realmente o respeita. Enfim, meu parceiro, recomendo você ver este anime. E neste anime, após se formar no ensino médio, a nossa protagonista, chamada Natsuko Hirose, começa sua carreira como animadora. E seu talento floresce rapidamente, e ela faz assim a sua estreia como diretora em pouco tempo. E seu primeiro anime se torna um grande sucesso, gerando um fenômeno social e ganhando seu reconhecimento como uma diretora genial em ascensão. E seu próximo projeto está definido para ser um filme de comédia romântica com o tema de primeiro amor. No entanto, cara, nunca tendo se apaixonado, Hirose luta para entender o conceito de primeiro amor. E como resultado, ela é incapaz de criar um storyboard, fazendo com que a produção do filme pare. E em um dia, mano, ela morre do nada enquanto trabalhava em seu storyboard. E acorda no mundo de seu filme de anime favorito de infância. E agora, mano, desiludida por vivenciar pessoalmente a total desesperança do enredo do anime, ela descobre mais tarde que tem o poder de reanimar cenas para alterar o enredo e sobreviver à crueldade de estar no mundo de seu anime de infância. É isto, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. Saikyo no Ozama. E a história desse anime acompanhará o nosso protagonista chamado Grey, que era o rei mais forte da história. E embora possua poder, riqueza e fama incomparáveis, não há ninguém ao seu lado, e ele também não confia em ninguém. E em um dia, Grey encontra a morte repentina e reencarna como um bebê impotente chamado Arthur em um mundo de fantasia com magia. E no início, mano, após acordar em sua nova vida, Arthur começa a assimilar tudo o que está acontecendo. Isso para entender o que deve fazer e quais ações deve tomar em seguida. E após algumas cenas como o bebê, o nosso protagonista encontra uns livros e o lê. E isso para entender como aquele novo mundo funciona e ver o que será capaz de fazer. E após algumas informações iniciais de contextualização do mundo, tais como funciona o despertar da magia mágica, conjuração de mana, entre outras coisas, Arthur descobre uma forma de concentrar os fragmentos de seu núcleo de mana, os mesmos que costumam se formar apenas quando os humanos completam 13 anos de idade. E após juntar todos os fragmentos e despertar assim como um mago, sua família fica surpresa por conta de pouca idade que o rapaz tinha na época, que era apenas 3 anos, e passa assim a treiná-lo com métodos básicos, e isso apenas para ele se acostumar com tudo isso. E passando um ano desde seu despertar, o Prota Arthur e seus pais decidem que é hora de mudar para uma cidade grande. Dessa forma, mano, o nosso protagonista conseguirá um treinamento mais específico e assim desenvolver melhor suas habilidades. Afinal de contas, ele é considerado um prodígio. Enfim, meu parceiro, é um anime bem da hora que eu recomendo você assistir. E este anime se passa em um mundo onde os heróis são criados pela confiança das pessoas. E o herói que recebeu mais confiança é conhecido como X. E neste mundo, mano, a confiança das pessoas pode ser calculada por dados. E esses valores serão refletidos no pulso de todos. Contanto que pontos de confiança suficientes sejam obtidos, pessoas comuns também podem ter superpoderes e assim se tornarem super-heróis que salvam o mundo. E o nosso protagonista da história é Lin Ling, um publicitário responsável pelas campanhas do herói Nice. E é então que em um dia, durante uma reunião, Lin apresenta uma proposta ousada, mostrar que qualquer pessoa pode se tornar um herói. E a ideia desagrada seu chefe, que decide demiti-lo. E pouco depois, Lin presencia o próprio herói Nice se jogando de um prédio. E esse acontecimento, mano, desencadeia uma série de eventos inesperados. E agora, acusado pela equipe do herói, Lin é capturado, tem seu cabelo pintado de branco e passa assim a assumir a identidade do falecido Nice. E para se tornar de fato um herói, ele precisa conquistar a confiança do público, colocando assim em curso uma jornada marcada por reviravoltas e descobertas sombrias. Enfim, meu parceiro, só recomendo você assistir essa belezura de anime. Agora.
Ele é um monstro completo. Cuidado! Enfim, cambada, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, ou se já assistiu algum, ou se ainda vai assistir, já deixa naquele seu like para fortalecer o canal. E também já se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? E não se esquece de deixar aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, negado, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.